Pediram hoje para falar um pouco sobre educação. E eu acho que Rosh Hashanah é uma época incrível, quer dizer, a gente passar essa fase do ano para falar de educação é uma época perfeita. Eu me lembrei muito que uma vez eu li um livro de um grande rabino, antes ainda a gente está falando de uma coisa em torno de 300 anos atrás, o Gaon de Vilna, e ele escreve no livro dele uma coisa fantástica sobre essa época do ano. Ele fala o seguinte: toda pessoa, quando ela chega na época das grandes festas, é necessário que a pessoa sente sozinho, sente, mamash. Boa noite, Anne. Depois eu te cumprimento Tá direito. entrando. A pessoa sente e, e reflita. E fique durante pelo menos 15, 20 minutos sozinho, refletindo sobre si, sobre o que passou e principalmente sobre o que virá. É muito curioso que a nossa rotina é tão maluca que, infelizmente, as pessoas cada vez pensam menos, ou cada vez têm menos tempo para elas refletirem. E quando me pediram para falar de educação, eu sempre digo para os pais que eu tenho contato, que eu dou assistência, que talvez uma das coisas mais difíceis na nossa educação, em formar os nossos filhos, é que parece que a vida é tão corrida e a gente está o tempo todo em piloto automático que a gente não consegue parar um pouquinho e pensar para onde a gente está indo, o que que a gente quer, quais são os nossos objetivos dentro da nossa própria casa, quais são as nossas metas, o que que a gente quer construir com os nossos filhos. Os pais, eles têm uma parcela muito grande na estruturação do que vão ser os filhos. Não basta só conviver com eles e deixar tudo rodando num piloto automático. Deixar, vamos, a coisa vai rodar, vamos ver o que vai dar. Isso é um erro estratégico muito grande. Do mesmo jeito que qualquer business, que qualquer um de nós for abrir, a gente perderia semanas, meses, preparando a estrutura do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Os pais deveriam ter uma obrigação de, que seja agora, uma desculpa de Rosh Hashanah, todo ano, parem um pouquinho e pensem aonde estamos e aonde nós queremos ir. E quando eu falo aonde estamos e aonde nós queremos ir, eu digo isso em relação aos próprios pais, porque vale a reflexão sobre como os pais eles lidam dentro da casa entre eles ou a forma deles de comunicação em relação aos filhos. É muito chato perceber que pessoas, como eu disse, trabalham o dia inteiro, a vida é corrida. Então a gente está o tempo todo a milhão. Chega em casa, quer dizer, você sai de casa já correndo, muitas vezes acaba não vendo os filhos. Passa o dia inteiro fora. Volta para casa já sem paciência. A vida é super corrida, tá todo mundo uma pilha de nervos. E aí, de repente, os filhos chegam, a pessoa parece uma luta, né? Eu brinco, eu falo, parece que a pessoa ela está querendo paciência, ela está querendo tipo o tempo dela, tranquilidade, esqueceu que as crianças chegaram, que é um momento maravilhoso de poder dar para eles. Em vez disso, a pessoa está pensando nela conseguir desacelerar um pouquinho de tudo que ela tem. Vocês sabem, eu me lembrei, estava muito boa, Rebeca, você vai pirar. Ou sabem, eu estava dando uma aula para um grupo de pais e eu estava falando com eles e eu perguntei o que eles acham que é o maior dano na educação hoje em dia. O que eles, se eles pudessem escolher alguma coisa que eles dissessem isso aqui é destruidor para a educação, o que eles diriam? Qual que é o que eles acham que é a coisa mais terrível? Foi muito engraçado. As mães, era um grupo de 60 mães. Começaram a vir algumas respostas, até que uma mãe levantou a mão e falou: eu tenho certeza absoluta, celular, smartphone, eu tenho certeza absoluta. Quando ela falou isso, todas as mães na hora consentiram, é verdade. Não, smartphone é uma coisa que hoje destruidora. Ouça bem, Rebeca, o que eu falei. Eu comecei a rir
Falei para ela, sabe? Concordo com você 100%. Se os pais largassem o smartphone quando os filhos chegam em casa, a casa seria outra. Esse é o problema. Os pais, quando as crianças chegam em casa, eles estão tão ocupados querendo descansar a cabeça deles e ficar mexendo no celular, que eles esquecem o que eles têm de mais precioso. Ficou um silêncio na hora, ninguém abriu a boca. Uma mãe chegou a me falar assim: Rabino, eu preciso pedir desculpa e falar que o senhor tem razão. E aí todas concordaram. Então, infelizmente, é tão corrido. E quando as pessoas chegam em casa, elas estão tão cansadas e elas só querem ter um tempo para elas mesmas, que infelizmente eles acabam perdendo o que eles têm de mais precioso, que é dar atenção e conseguir construir uma casa saudável, sadia. Se os pais entendessem o quanto eles influenciam o crescimento das crianças e o quanto eles podem contribuir no desenvolvimento das crianças, e eu digo isso de qualquer idade, desde pequenos até mesmo adolescentes. Normalmente, uma das coisas, como eu disse, eu acabo cuidando muito da juventude aqui da nossa comunidade. É assombroso o número de jovens que dividem comigo que eles não têm comunicação alguma com os pais. O que eu mais ouço é: o meu pai só sabe me julgar, o meu pai só sabe falar para mim o que eu estou fazendo de errado. Não tem comunicação alguma. Então, não é só a falta de paciência, muitas vezes, com os pequenos, mas até mesmo quando eles já estão maiores. Infelizmente, parece que os pais eles não têm paciência para entender o papel que eles têm dentro de uma casa. Portanto, quando o Gaon Divina ele fala para as pessoas chegando na véspera de Rosh Hashanah, que é uma ótima ideia a pessoa refletir, parar um pouquinho e pensar durante minutos sobre para onde as coisas estão indo. Eu digo que eu não tenho dúvidas que todos os pais eles têm uma obrigação de fazer exatamente isso, pensando na sua própria casa. Será que eles estão, entre eles, casal, tendo uma comunicação afetiva? Será que os filhos sentem o amor dos pais? Será que os pais conseguem fazer a casa ser um lugar quente, um lugar de amor, um lugar de estrutura, um lugar onde você tem uma ideia de crescimento? Não dá para a gente viver em piloto automático. A gente tem que, sim, ser mais pensantes, realmente começar a ter um feeling e prestar atenção no nosso comportamento dentro da nossa casa, para a gente pensar onde a gente quer que os nossos filhos cheguem. É aquela ideia famosa, a gente sabe que as crianças são esponjas. Se a gente fica se comportando dentro da nossa própria casa de qualquer jeito, as crianças estão ouvindo. Se eu falar muito alto dentro de casa, se eu gritar o tempo todo, os meus filhos vão se acostumar a falar alto. Se eu falar baixo, os meus filhos vão falar baixo. Se eu for agressivo dentro de casa, meus filhos vão se tornar crianças agressivas. Isso não... Rabino, perdemos o som. Perdemos o som. Não estamos lhe ouvindo. Sérgio, nem a tia estamos ouvindo, Sérgio. Vamos esperar um minuto. Estão ouvindo? Sim. Agora sim. Provavelmente a internet da sinagoga deve ter dado uma... Eu estou até pensando que esse seria um excelente tema para nós trazermos para a nossa comunidade. O Não para Rabino um está muito Zoom, tempo sem estar aqui em Manaus, mas né, mãe? de convidar para uma vinda a Manaus para falar sobre esse tema aqui. Não Seria para uma meia honra. dúzia de pais, mas para todos os Comunidade. casais e para todas as famílias da comunidade. Sabe que se a senhora chamar, vai ser uma honra da minha parte, só falar. Eu vou com prazer. Acho que até a gente Então, divide por faixas etárias, a gente trabalha um pouco com os pais de crianças pequenas, depois a gente fala com adolescentes. Eu acho que
Hoje em dia, o que eu mais faço é tentar mediar a comunicação de adolescentes com pais. Quer dizer, acho que tem tanto para ensinar, tem tanto para falar, ou como fazer os pais conseguirem prevenir um pouco os filhos de entrar em drogas. Bom, não falta. Podemos conversar assim com o maior prazer. Depois a gente, foi bom, já te ver, já foi bom. De Rabino, qualquer, depois você deixa o teu telefone, porque eu procurei aqui, não tem o seu telefone, não. um prazer, Sérgio, um prazer. Bote na tela que a gente dá um print. Tá bom, tá fechado. Depois eu vou colocar aqui e escrever. Bom, Mas continue naquele mesmo ponto, porque estava muito bom. Não perca o fio da meada. obrigado. Vocês lembram o fio da meada? A gente estava falando a respeito de. Não, eu me lembro. A gente estava Do, falando do sobre. exemplo, né? Exato. As crianças, elas são esponjas. As crianças, elas estão o tempo todo prestando atenção em como os pais se comportam. Se os pais, eles são pessoas que eles não se comportam dentro de casa de uma forma afetiva, isso reflete nas crianças. Se os pais eles não conseguem dar atenção, qualquer educador, se a gente, agora o Hashem tem aqui, Rebeca, tem outras pessoas que trabalham com educação, na hora que você vê uma criança, você consegue já ter, a carência da criança é nítida, você já percebe uma criança que ela não recebe amor. Isso é muito fácil de perceber. Então, vale uma reflexão inicial sobre alguns aspectos que os pais deveriam sim pensar em como eles lidam dentro das suas próprias casas. Então, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que eles são fundamentais. Então, eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Como eu disse, o primeiro deles, naturalmente, eu não vou entrar agora falar sobre casal em si, mas eu acredito que ter uma comunicação afetiva dentro de casa, marido e esposa, é algo fundamental. O marido tratar bem a esposa tratar bem o marido, falar de uma forma educada, doce, saber realmente respeitar o espaço. As crianças veem tudo. Como é importante se preocupar em como você lida com o seu cônjuge dentro de uma casa. Obviamente, se por algum motivo um dos dois acaba frustrando o outro com algum tipo de comentário inapropriado, algo que não agradou, sempre dentro do quarto, quatro paredes, isso ninguém mais tem que dividir. Um casal que tem qualquer tipo de divergência, isso nunca tem que ser feito na frente dos filhos. Nunca, de forma alguma. E se está muito difícil, vai pegar um copo de água. Fala, vamos falar daqui a 5 minutos. Não importa. Mas nunca na frente das crianças. Quanto as crianças percebem aquelas alfinetadas, comentários inapropriados, coisas que deixam pessoas tristes. A criança pesca na hora. Marido e esposa têm obrigação de tomar cuidado sobre como eles conversam entre si. Isso era um ponto que eu queria passar rápido. Eu tenho um pouco aqui, eu não posso falar tanto tempo, então eu vou tomar cuidado em ser breve. Como de repente, a gente depois continua, se Deus quiser, todos juntos. Mais um ponto importantíssimo. Como eu disse, o ambiente da casa, ele é o início de tudo. O ambiente da casa começa pelos pais. Como os pais querem construir um lar gostoso. Vou falar para vocês uma história, vou dividir com vocês. Uma vez, eu estava conversando com um dos meus mestres de Israel, o Rabino Irmiel Abramov, um fenômeno. Tem muitos livros sobre educação, alguns acho que até em português. O Rav Abramov, uma vez, entre conversas, me falou, sabe, o dia mais incrível da nossa casa é quinta-feira à noite. Falei, Rabino, o que tem quinta-feira à noite na sua casa? Ele falou, quinta-feira à noite é dia de limpeza. A gente lava o chão, lava a casa. Eu falei, Rabino, eu entendo a obrigação que você tem de fazer isso, mas aonde que chega a parte do incrível? Porque quando minha esposa me pede para lavar alguma coisa, é chato demais. E o Rav Irmiel falou para mim, sabe, Shlomo, eu pego o rádio, eu boto uma música alta, eu distribuo para os meus filhos a vassoura, o rodo, e a gente começa a dançar, e a gente faz com que o momento chatíssimo se torne uma coisa divertida para todo mundo.
Eu vi essa história há mais de 20 anos. Eu me lembro que eu falei, uau, como pode ser que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessas? Pode parecer muito longe da nossa realidade, pode parecer. Mas eu vou dar para vocês um exemplo de uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão falar, ah, isso aqui já está mais dentro da nossa realidade. Uma das coisas que eu mais falo para famílias aqui em São Paulo, quando tem um bar mitzvah, ou como tem um casamento, isso acontece bastante aqui, casamentos toda semana aqui dos meus jovens, eu falo para eles, para os pais, pessoal, tudo depende de como vocês vão acordar de manhã. Se vocês acordarem uma pilha de nervos por causa do bar mitzvah ou por causa do casamento, preocupado com a roupa, preocupado com o cabelo, preocupado com a maquiagem, e chegar todo mundo nervoso, e tem que tirar foto, tem que não sei o quê, tá todo mundo super estressado. Falam, vocês estão em dia de festa, liga uma música, dança, curte a família. Um dia tão legal, como pode ser que as pessoas estão estressadas, perdendo uma das coisas mais gostosas, que é a família, no dia de festa? Sabem quantas famílias já me falaram obrigado por isso? Falaram, Shlomo, você mudou o dia do casamento. Porque as famílias, em geral, é um dia que, por mais que estão todos felizes, acordam estressados. Isso é ambiente. Quem faz o ambiente, quem faz a família, são os pais. Se você está estressado, se o seu dia foi difícil, chega em casa, chega na porta de casa, eu brinco, costumo, antes de abrir a porta, dá um beijo na mezuzá, 5 segundos, assim, 10 segundos de silêncio, refresca a cabeça, pensa, eles lá de dentro não têm culpa, não adianta levar os meus problemas para casa, eles não têm culpa de nada. E aí você abre a porta e recebe eles com amor e carinho. Como é difícil uma criança, às vezes, chegar em casa da escola, querendo falar um monte de coisas que ele vivenciou, às vezes até mesmo frustrações, e quando ele chega em casa, os pais estão uma pilha de nervos, não tem paciência para nada. Vai fazer o que você precisa, vai, não tô, agora não dá tempo. E a criança não consegue ter suporte, que talvez é a coisa mais importante no desenvolvimento de uma família. Vou contar para vocês mais uma história só, eu vou terminar essa parte, esse ponto, não quero me prolongar num ponto só, porque eu tenho alguns para falar. Tem uma história tão famosa de um rabino muito grande, chamado Yitzhak Hutner. Ele foi Rosh Yeshiva, de uma yeshiva, e ele tem uma história muito, muito famosa. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele chegou em casa e falou para os pais que ele tinha terminado o primeiro livro dele de estudos, sozinho. Ele terminou um livro. Fala que a mãe dele, quando ouviu, ela foi para o quarto, colocou roupa de Shabat. Naquela época as pessoas não tinham muitos vestidos. Ela colocou roupa de Shabat. Ela fez uma janta especial. O marido chegou em casa, colocou roupa de Shabat quando ele ouviu. E eles dançaram com o filho. E o Rav Hutner falou: aquilo foi a gasolina para eu querer me tornar uma pessoa grande. Os pais valorizaram, os pais ouviram, os pais mostraram que ele era importante, os pais curtiram a criança. Como faz diferença quando os pais estão na vibe de curtir uma criança? Como a criança se sente quando ela vê que os pais estão com ela? Como é possível um pai estar querendo falar com o filho quando ele está mexendo com um celular, fazendo assim? Eu tô te ouvindo. Aham. Não, estou com você. Claro, não. Você não está com a criança. E por que não uma vez falar, sabe? Eu estou com alguém muito importante agora. Reunião muito importante. Não consigo falar. Ligo depois. Imagina se seu filho viu uma coisa dessas. Como ele vai se sentir? Você falar que você está num meeting super importante. Você está com ele. Essa valorização, esse calor, esse carinho, as casas precisam disso. As casas precisam de calor. E isso começa por uma reflexão dos pais, aonde eles querem chegar, como eles querem construir um lar de amor e carinho. Colocar uma bebida que a criança gosta quando ela chega da escola. Adoro tomar suco. Vou deixar de propósito um suco. Mostrar que eu me importo. Mostrar que eu pensei nele. São detalhes.
que detalhes fazem tanta diferença. As crianças gostam tanto quando eles veem que os pais estão preocupados com eles, quando eles veem que os pais dão valor para eles. O ambiente da casa é feito pelos pais. Vou ser breve, vamos continuar mais um pouquinho. Tempo qualitativo. Quanto tempo a gente consegue passar com os nossos filhos? Eu costumo falar aqui na sinagoga que um pai ou uma mãe deveriam se policiar para que eles tenham pelo menos 1 hora na semana separada com cada filho. 1 hora. Que eles se policiem, que sejam flashes de meia hora ou mesmo 25 minutos, não importa. Mas exclusivo para cada um dos filhos. Não dá para toda hora querer receber todo mundo e falar com todo mundo de uma forma geral. Crianças precisam de atenção exclusiva. Crianças precisam de carinho. Os pais têm obrigação. Pega, você, vamos tomar um sorvete? Eu quero tomar com você hoje. Eu quero eu e você. Eu preciso ir no shopping. Você quer vir comigo? Eu preciso fazer uma coisa. Eu quero ir com você. Ou mesmo sentar, fazer a lição junto. Ou sentar para conversar, tomar um café. Eu costumo pegar um café, preparar um café para mim, para os meus filhos, sentar com eles no escritório, ter um momento a dois, ouvir, dividir, saber como é que está, o que está acontecendo. É impressionante quanta coisa a gente consegue descobrir dos nossos filhos quando a gente cria conversas informais com constância. De conversas informais, a gente consegue tirar de tudo que está acontecendo com os nossos filhos. Mas para isso precisa dedicar tempo. A gente precisa de tempo qualitativo. Precisa sim sentar. Não adianta. Eu gosto. Mesa de Shabbat é uma coisa incrível. Shabbat, eu acho que é uma bênção. Shabbat é um momento familiar total. Pelo menos aqui é uma coisa de doido. Shabbat, estar na mesa, poder conversar com todo mundo, soltar risada, cantar uma música. Momento ótimo. Mas ter um momento de exclusividade com cada um para poder ouvir as crianças, para poder ouvir o que eles têm para dividir, é uma coisa importantíssima. Não dá só para fazer isso no carro voltando da escola. Carro voltando da escola, você está com a cabeça em outro lugar, você está prestando atenção na rua. A criança precisa ver que você se importa. A criança precisa ver que você é a coisa mais importante que ele tem. Quando a gente começa a dar atenção qualificada para cada um, a gente consegue chegar muito longe. Você queria falar, Anny? Desculpa. Não, não, não. Ah, Não, desculpa. Pode falar qualquer coisa. É, eu sinto que, pelo tempo ser corrido, falta atenção. Você vai falar, pô, mas eu tenho 3, 4 filhos. Você está pedindo para eu ficar 1 hora com cada um separado do outro? Sim, somos um casal. Tem um que pode segurar a onda com os outros, mas tem que encontrar janelas. Olha, de verdade, a gente está falando. Parece que eu não tenho moral. São 9h25 da noite, eu nem estou em casa ainda. E eu estou aqui dando aula. Meu tempo também é apertado. Graças a Deus, eu faço bastante coisa. Mas eu sinto uma necessidade. É fundamental eu ter que me organizar dentro da minha grade de horários, o meu tempo com cada um. Vou contar para vocês uma coisa engraçada. Eu tenho um filho de 7 anos, meu menor tem 7 anos, chama Natan. Eu tenho um estudo fixo com o Natan todas as manhãs, às 6 horas da manhã. E é o Natan que me puxa. Eu chego, acordo, 6h15, vai. Acordo às 6. Eu chego no escritório, o Natan já está sentado com o livro dele me esperando. É o momento dele. Ele sabe que é o momento dele. Todo dia ele tem o momento dele. E ele é o primeiro a chegar sempre. E eu vou lá, ele vê, eu preparo um café para mim, um chocolate para ele, sento com ele. Ele está esperando isso tudo. Vocês não estão entendendo, né? É meu trabalho mais fixo. Eu não tenho nem sábado nem domingo. É todo dia. Mas eu sei que para ele é a coisa mais importante que tem. Não dá para abrir mão. Então, quando você mostra para a criança que você se importa com ela, você ajuda a desenvolver a autoestima da criança.
Você ajuda a aumentar a comunicação que você tem com a criança. Você ajuda a tornar a criança uma pessoa mais feliz. Como é importante ter tempo qualitativo com cada um. Pode ser conversando, pode ser jogando um jogo, pode ser passeando, não importa. Mas é pensando em como você vai aproveitar o tempo com eles. Um último, em relação a isso, dividir uma coisa engraçada com vocês. Justo hoje, eu estava falando com a minha esposa, a gente está vindo para viajar no final do ano, vamos para cá, vamos para lá, umas ideias na cabeça. E eu falei para minha esposa, e se a gente pegasse um trailer, um motorhome? Aí minha esposa começou a rir e falou, nossa, que maluquice, um motorhome. Eu falei, olha, é intenso o negócio. Quer dizer, você está com todo mundo no carro de um jeito que não tem escapatória. E você vai para cara daqueles parques nacionais dos Estados Unidos, e desce todo mundo, e passa uma noite no parque. Como nós podemos fazer uma sensação mais incrível para a nossa família? A nossa cabeça tem que estar pensando nisso. Como eu posso fazer meus filhos curtirem o momento que eles estão comigo? Quando eu ouço de uma filha minha, que as amigas chamaram para sair, mas ela queria ficar com a gente, que a gente ia sair também, ela acha mais legal, aqui acendemos uma lanterna. É sinal que a gente criou uma comunicação afetiva. É sinal que a gente conseguiu criar um elo onde ela gosta tanto de estar com os pais, que às vezes valia até mais a pena do que estar com os amigos. E é jovem. E isso é construído. Não é tato. Isso aqui não é carisma. Isso é estrutura. Isso é prestar atenção em detalhes. É mostrar que você se importa. E educação começa por aqui. Quando os pais, eles mostram que eles se importam. Quando os pais, eles mostram que eles querem, de todo jeito, criar um ambiente amável, seguro, com carinho e amor. Quando se faz isso, as crianças, elas amam estar em casa. Eu costumo falar nas minhas aulas, a nossa casa deveria ser o Pix, não o Pix de hoje em dia. O Pix do pega-pega, que as crianças tinham um lugarzinho seguro, onde elas seguram lá o Pix, para ninguém poder pegar elas. A nossa casa é o nosso porto seguro. A criança tem que sentir isso, que quando acontece qualquer coisa, o primeiro lugar que ela tem que ir é para casa. A primeira pessoa, quando qualquer problema acontece, que ela tem que ligar é para os pais. Eu falo para pais de adolescentes, se quando o seu filho se mete numa fria, ele liga para o rabino e não liga para os pais, alguma coisa está errada. Algum elo se perdeu. Pode até ser que você disciplinou seu filho. Pode ser que ele está cumprindo todas as regras da sua casa. Mas você não quer que seu filho seja somente um cumpridor de regras. Você espera que seu filho tenha um elo com você e seja você a referência para ele. Meus filhos não, meus alunos, deu um problema. Eles estavam no México e tiveram um problema. Eu comecei a rir. Todos eles começaram a ligar para mim. E eu tive uma aula com os pais depois. Fiz questão. Falei para os pais. Fico feliz que eles se sentem próximos de mim, que eles sentem confiança, apesar de que, se eu contar, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se você soubesse o absurdo que foi, e o absurdo deles terem ligado para o rabino. Mas olhem em que pé chegamos. Ligaram para o rabino e não ligaram para os pais. Porque eles se sentiram mais confortáveis comigo. Ah, você não julga, você dá suporte. Mas espera aí, qual é o papel dos pais se não é dar suporte? Qual é o papel dos pais se não é transmitir carinho e amor e segurança? Alguma coisa está errada. E é isso que a gente tem que pensar. Educação não é... Eu falo, a gente faz faculdade, todos aqui, os pais obrigam os filhos a fazer faculdade para conseguirem ter sucesso em todas as frentes possíveis. Parece que não tem uma faculdade para ensinar os pais a serem pais. Mas não significa que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Significa que a gente precisa sim correr atrás, aprender, pegar referências, aprender, ler livros, ouvir educadores e encontrar caminhos racionais e equilibrados para, a partir daí, a gente conseguir construir uma família equilibrada, com amor, paz e futuro. Futuro de alegrias. Porque os pais são conscientes e eles estão preocupados em fazerem um lugar sólido, não um lugar de qualquer jeito. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é Rosh Hashanah. Do mesmo jeito que a gente começa o ano.
programando o nosso futuro e pensando em como vai ser o nosso próximo ano, todos aqui deviam estar pensando sobre a sua própria casa. Como eu vou fazer a minha casa ser um lugar com harmonia? Como eu vou planejar o meu ano? Quais são as metas que eu quero chegar com os meus filhos? Quais são os objetivos que eu quero atingir com os meus filhos? Se a gente pensar em cada um, a gente já conhece os nossos filhos. Pensar em metas, coisas que a gente gostaria de chegar neles e trabalhar um por um, é impressionante o que a gente pode conseguir fazer com os nossos filhos. Eu vou terminar com um exemplo clássico que eu costumo falar em aula de educação. Não se pega um filho na hora que ele vai sentar na mesa do jantar. Eu vejo muitos pais fazendo assim: senta direito, come de boca fechada, segura o garfo com a mão direita, olha os seus pés, olha não sei o quê. Parece que a gente fala 18 informações para uma criança em 2 minutos. Vai continuar falando as mesmas 18 informações. Mas se você pegar e falar, senta direito, por 2 meses, senta direito, senta direito, senta direito, e ir lá para a milésima vez e continuar, persistir, a criança aprende a sentar direito. Segura o garfo direito, segura o garfo direito, e assim por diante. Isso são metas. Isso a gente pode planejar. A gente pode educar os nossos filhos. A gente pode estruturar os nossos filhos. Se a gente pensar um pouquinho, se a gente tiver paciência, se a gente formar uma estrutura e juntos, casal, trabalharmos em cada um em um, os objetivos vão ser atingidos. Espero que tenha ficado claro. Estou deixando agora aberto a perguntas. Quem quiser perguntar, um prazer. Estou à disposição. E não sei, alguém tem alguma dúvida? Antes da gente finalizar, eu preciso, enquanto alguém pergunta, eu vou escrever. Quer dizer, eu não sei onde está esse chat para poder escrever meu telefone que me pediram. Peraí. Que difícil, hein? Achei. Vou colocar aqui. Peraí. Pediram o telefone. Eu tenho um WhatsApp, tá bom? Se precisarem. Tá ótimo. Ah. Foi para todo mundo? Sim? Tá aqui. Foi. Tá aqui. Deixa eu tirar Nenhuma aqui. dúvida. Foi tão claro assim, mas Não, nada. Rabino, estava conversando, né, com o pessoal e essa parte mais religiosa, né, da educação dos nossos filhos, a gente hoje tem uma concorrência muito maior do que a gente tinha, por exemplo, na minha juventude, né? O mundo hoje tem muito mais opções, muito mais oportunidades, muito mais janelas, né? E de uma certa maneira, as pessoas estão. Parece que está distanciando a gente de Deus, tanto os adultos, né, e por conseguinte as crianças, né? Como o senhor acha que seria a melhor maneira da gente fazer esse produto, né, Deus, religião, judaísmo, né, ser conversar um pouco mais com as crianças que estão expostas a tantas coisas tão vibrantes, coloridas e dinâmicas e como o senhor falou no início, né, que pensam pouco, né, agem muito, mas pensam pouco, né? Enquanto que religião é uma coisa mais introspectiva, né, uma coisa mais intelectual e que esse mundo veloz está cada vez deixando ela mais distante, né? Eu tenho tido dificuldade, né, algum sucesso, mas mais dificuldade do que sucesso, em conseguir trazer Deus, religião, judaísmo para dentro dos meus filhos. Eu estou com 2 filhos pequenos também. Pergunta é difícil. Eu acho que, ao meu ver, valores, eles nunca vão desatualizar. Valores, quando eu digo valores, eu estou falando sobre respeito, estou falando sobre como o famoso Kol Israel Arevim Zelazé, cada um é responsável pelo outro, né? Cada pessoa, ela tem uma responsabilidade de estar em contato com outra. Eu costumo, vou te falar, algumas coisas que me ajudam muito. Eu tenho uma curiosidade, cadê? Aqui, olha, que curioso, está aqui na minha mesa. Esse é um dos livros, tem em hebraico, né? Mas só para exemplificar, que eu mais uso nas minhas aulas. Se você pegar esse livro, você vai ficar em choque. Ele não fala praticamente em momento nenhum a palavra Deus. Tudo que esse livro tem são assuntos, obviamente, polêmicos de discussão sobre como você trata alguém que você não gosta, como você vai pedir desculpa para alguém, como você tem que se acostumar a não julgar os outros pelo que eles fazem. Eu só trabalho no começo com as pessoas coisas entre
Ben Adam, que a gente chama de Ben Adam Lahavero, a pessoa e o próximo. Porque são coisas tangíveis. Porque são coisas que mexem com todo mundo. Você trazer para uma criança e falar sobre respeito, falar sobre tratar bem uma outra pessoa, sobre, por exemplo, emprestar o brinquedo, ou como ele tem que lidar com uma criança que fez mal para ele, é uma coisa bem próxima da realidade dele. E as pessoas, elas gostam de ter respostas para a realidade que eles vivem. Então, primeiro eu acho que a gente tem que buscar assuntos que são próximos da realidade deles. Eu vou te contar uma curiosidade, tá? Me trouxeram para a sinagoga da Beit Yaakov, a gente está no 6º ano. Quando eu entrei aqui, foi cômico que a proposta. Eu tenho alguns centros, eu acho que a Anne ainda deve lembrar, eu tenho um centro chamados Macom, que são justo de educação não formal para a juventude, que é espalhado por São Paulo. Eu tenho vários. E queriam que eu fizesse uma coisa parecida com a Beit Yaakov, porque falaram que a Beit Yaakov estava tão formal, tão quadrada, que os jovens já não estavam mais vinculados. E o que eu fiz? Eu trouxe um clima leve para cá. Eu contratei mais 2, 3 caras que não eram religiosos, caras super leves, que falam a linguagem da garotada. A gente bota comida a rodo de tipo coisa divertida. A gente bate papo com eles. Quer dizer, eu não, quando alguém senta aqui, eu não fico dando aula de uma forma formal, ao contrário. Eu dou suporte, como eu te disse, eu acabo me tornando amigo deles. Hoje, é, todas as atividades que a gente tem de jovens são quase que o triplo do tamanho do que a sinagoga grande principal. Hoje, a sinagoga Beit Yaakov é conhecida como a sinagoga dos jovens. Hoje, eles estão construindo um prédio aqui do lado porque não cabe mais. Eu não sei quem de vocês já veio aqui, mas imaginar que a gente está construindo um prédio do lado porque não cabe é uma coisa absurda. E, e qual que está sendo a discussão da diretoria? Se num prédio novo eles vão passar os senhores para dar a sinagoga grande para os jovens, porque eles já estão com medo que a sinagoga nova não vai caber. E isso tudo é por amor, por leveza, não ser quadrado, não é aquela coisa. Eu não sento com um cara e fica falando, você sabia que está escrito que não. Eu acho que isso não pega ninguém. Mas você contar histórias, você se tornar próximo, você se divertir com ele. Eu não sei, eu sinto que eu consigo atingir as pessoas quanto mais informal, melhor. Eu acho que se você quer mostrar uma coisa de judaísmo legal para o seu filho, se diverte com ele. Faz ele ter uma sensação de uma coisa gostosa, uma coisa leve, uma coisa legal. Se toda vez que ele for usar como referência judaísmo, ele vê isso como, por exemplo, não acho que é o seu caso, Sérgio, mas só para usar de referência. Eu vejo pais, às vezes, que eles usam o judaísmo na hora que eles querem dar uma lição de moral. Pô, mas aí é ruim. Você está usando. O judaísmo virou aquela coisa chata. Quando ele vai falar do judaísmo, ele está falando de uma coisa que a referência dele é de uma bronca. A gente tem que usar um outro prisma completamente diferente. Se os meus jovens, para eles, judaísmo significa uma coisa divertida, eu tenho um cara que trabalha comigo, que ele cuida das crianças. Ele é o da garotada de 8, 7, desculpa, até 16. Se você visse o que esse cara faz com as crianças, e ele, olha, vou falar, eu não sou jovem, ele é uns 10 anos mais velho que eu, mas é um cara que ele tem um amor pelas crianças. Ele pessoalmente, ele não deixa a sinagoga comprar os doces ou os brindes, ele vai na loja comprar. Ele sente isso. Ele senta com as crianças no chão. Eles amam esse cara. Tipo, quando você faz a coisa ser gostosa, uma coisa leve, uma coisa que é divertida, essa é a associação que a criança vai ter. Eu me lembro quando eu comecei no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês se lembram, mas eu fui diretor do Barilã, da escola do Rio, da parte judaica, muitos anos atrás. Eu me lembro que eu comecei a dar aula depois do horário da aula, eu peguei uma Coca-Cola, bolo e ofereci minhas aulas para as crianças, a aula depois da aula. Eu tinha em média 60 crianças por dia. E eu não oferecia nada, só bolo e coca. Mas eles soltavam risada. Eles falavam que era o stand-up comedy da semana. Eu botava os caras para chorar de rir. Eles amavam. Esses caras me procuram até. Eu tenho alunos da escola que até hoje me procuram. 100% por causa de carinho. Então, eu acho que é como a gente faz. Quando a gente está focado em fazer uma coisa leve,
gostosa, divertida. A criança gosta. A gente tem que trazer isso para eles. Esse é o desafio. Tem que estar com paciência, tem que estar afim. Mas pegar um jogo, né? Eu vou te contar uma história que vai ficar. Eu fiquei pasmo quando eu ouvi. Eu vi ela, tem um rabino, um contador de histórias, pode ser que vocês já ouviram deles de alguns livros. Ele chama Pesach Kron, muito famoso nos Estados Unidos. Eu trouxe ele para o Brasil, ele ficou na minha casa por uma semana de palestras. Esse cara é um fenômeno. E ele me contou que ele conheceu uma família de religiosos, que as crianças começaram a jogar banco imobiliário. Desculpa, estou quase sem voz. Essa época é todo dia dando aula até as 11 da noite, desculpa. Eles estavam jogando banco imobiliário, as crianças, e de repente, banco imobiliário é um jogo chato, quer dizer, é longo. 3 horas, 4 horas. Pararam, vamos continuar amanhã. Mais 5, 6 horas. Quando chegou no terceiro dia que eles estavam jogando o mesmo jogo, o pai uma hora falou, calma aí, vocês estão há 3 dias jogando banco imobiliário? Como assim? E aí as crianças falaram, não, a gente abriu aqui um Gmar. Sabem o que é Gmar? Gmar, a tradução de Gmilut, tradução não, a abreviação, Gmilut Hassadim, um projeto de bondade. Eles fundaram no banco imobiliário, as crianças, um projeto de bondade. Se alguém quebrava, eles bancavam a pessoa e mantinham a pessoa no jogo. Eu fiquei louco quando eu vi essa história. Falei, que coisa incrível! Isso são valores que os pais dão. As crianças jogando banco. Crianças são altamente competitivas. As crianças estavam preocupadas em ajudar quem estava para quebrar, para que todos eles pudessem continuar o jogo. Isso é educação. Isso é incrível. É algo que a gente tem que guardar. Judaísmo tem que ser passado de um jeito como eles querem ouvir, leve, gostoso. Se a gente faz uma associação com uma coisa gostosa, eles vão amar. É assim que a gente tem que trabalhar. Espero que eu tenha respondido. Obrigado, estou anotando aqui. Mais alguém? Alguma coisa? Quando o senhor vem por aqui? Anny, Vamos vamos marcar, fazer vai o ser um prazer. De projeto verdade, para mim, Rabino. poder fazer a diferença, poder ajudar, é uma coisa que eu amo. Eu até vou falar para vocês depois. Há alguns anos atrás, eu fiz um livro de educação, todo dia a dia. A gente pode mandar a primeira coisa, obviamente, para vocês, com o maior prazer. Quantos quiserem. É só mandar Bote para Manaus. A gente consegue Como? comprar isso em algum lugar? Não vai comprar. Vou mandar Na para você. Amazon? Eu faço livro para distribuir. Eu vou mandar. A gente só marca de entregar. Ou posso, de novo, eu levo e a gente faz, parece que dá para as pessoas. Porque inspirar é uma honra. E a gente está aqui para isso. Só avisar e a gente vai com o maior prazer. Ok? Tá bom. Espero que tenham gostado. Obrigado, Olhe que nós Rabino. vamos chamar. Eu estou à Exatamente. Vamos disposição, chamar. Serafim. É uma honra da minha parte. Uma honra. Eu entrei, Rabino, eu queria lhe dizer, eu sou o Davi, eu acho que meu nome está aparecendo aí. Sim. Eu entrei agora já com a aula andando, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu nunca entrei numa aula e consegui entender o que estava sendo falado com tanta facilidade. E parabéns por isso, porque Obrigado. você conseguir já ir pegando a coisa pelo meio do caminho é sinal de que a aula está sendo muito bem dada. Foi de verdade um prazer muito, muito grande. Muito Que bom. obrigado. Que gostoso saber que a gente Excelente consegue ajudar. revê-lo. Como eu disse, ajudar à distância é tão bom. A gente está tão longe, mas a gente tem que se sentir tão perto. E talvez, eu acho que as palavras certas para terminar. O momento é tão difícil. A gente está passando por um momento tão turbulento. O nosso grande segredo é a união. Eu não tenho dúvidas. Me pediram para falar ontem para um público grande e eu disse: todas as desgraças que aconteceram com o nosso povo sempre foi quando o povo estava desunido. Quando as pessoas estão juntas, tem brahá, tem bênção. Então, que oportunidade, numa data tão simbólica, a gente, num 8 de outubro, poder estar juntos, falando com pessoas de outros lugares do Brasil. Isso é um sinal que a gente está forte e tem que continuar assim cada vez mais, para Deus continuar protegendo e abençoando o nosso povo, que não tenhamos mais notícias tristes, se Deus quiser. Amém. Amém. Foi um prazer de novo. Obrigado, Uma Rabino, Rabino. ótima noite para todos muito, vocês.
Muito Muito obrigada. obrigado. Eu acho que todos os pontos, independentemente de quem tem filho pequeno, filho grande, filho médio, ou, os filhos já cresceram muito, não importa qual a faixa da sua vida, de educação que você pode estar dando para alguém, eu acho que suas palavras tocaram no coração e na cabeça de todos nós. Acho que nós estamos saindo diferentes hoje à noite, com certeza maiores e melhores e prontos para dar algo mais para os nossos pequenos. Obrigado. Então, Obrigado pela oportunidade. Obrigado. não, a Obrigado gente pelas que palavras lindas. agradece, a gente agradece muito. Inclusive eu costumo dizer que os meus pequenos passou o menino do meu lado de que é meu. Então, o que eu posso dizer é que esses meus outros pequenos vão ter uma tia Anne diferente, ainda mais Deus quiser. amorosa, porque realmente eu concordo com tudo que o senhor falou. Eu acho que o amor, o apoio, a atenção, mas a atenção verdadeira, ela faz toda a diferença. Eu acho que é muito importante. É bom a gente escutar, a gente sabe dessas coisas, mas às vezes a gente negligencia, a gente esquece, a gente deixa guardado em algum canto da nossa cabeça. E muito obrigado por ter nos lembrado. E com certeza nós aqui vamos botar em ação hoje à noite mesmo. Aquele beijinho de última noite final vai ser um beijinho muito mais doce. Exato, Hashem. Obrigado, de coração. Mas Obrigado. muito, muito Ótima obrigada. noite para Muito vocês. Boa obrigada. noite. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado, Obrigado de Rabino. coração. Obrigada. Obrigado. E Obrigada, até gente. em breve. Até em Um breve. prazer, um prazer. Rebeca, qualquer coisa Matová. que precisar também na escola, parte de educação, é um prazer poder ajudar. Duas cabeças Muito, pensam melhor que uma, ideias, eu adoro ficar pensando Obrigada. em A gente equipe, tem estou à dúvidas disposição. sim. A gente marca um outro horário e a gente conversa. Um prazer. Tá Tchau, bom. muito tchau, pessoal. Boa obrigada. noite. Tchau, Tchau, boa Tchau, noite. Matová. tchau. Boa noite. Tchau. Muito bom.